Então, pessoa, precisamos neste momento abrir espaço para uma das tecnologias mais assustadoras e ao mesmo tempo mais fascinantes dos últimos tempos. A cada ano em que nós experimentamos o contato com isso, maior é o pânico diante do impacto que esse modelo tecnológico pode exercer sobre nós, e maior também é o fascínio pelas ferramentas e pelo aperfeiçoamento da nossa rotina, do nosso cotidiano, da dinâmica de mercado que isso pode trazer. Nós ainda não sabemos onde vai dar, o circuito tecnológico tem galgado degraus com cada vez mais velocidade, de modo que prever de que forma isso vai de fato se assentar dentro do nosso cenário é praticamente impossível, mas é inevitável que essa matriz ainda esteja no radar das principais provas deste país. Está no radar do CNU, do Enem, dos concursos públicos pelo país inteiro, de todos os vestibulares. Nós precisamos entender. E nesse momento, depois de não sei quantas aulas já produzidas para trabalhar a inteligência artificial, eu acho conveniente estabelecer teses que possam ser usadas independentemente do recorte que apareça. Ou seja, se caiu inteligência artificial relacionada ao sistema de saúde, ao equilíbrio ambiental, à dimensão psicológica, à formação do mercado de trabalho, a forma como nós gerimos o senso de verdade, a correspondência com a manutenção da democracia, não interessa que nível de recorte apareça, você precisa ter umas teses no bolso para que você use, para que você desenvolva e para que você não passe aperto, né? Eu acredito que, pela velocidade da tecnologia, pode ser que nas próximas semanas essa aula já fique obsoleta, porque a cada minuto em que eu estou aqui discutindo o tema, novas implementações são colocadas à disposição do público, estão acontecendo nas redes sociais, estão sendo debatidas nos circuitos políticos, estão sendo implementadas no setor privado. Então, assim, é um negócio rápido. As transformações são intensas. Então, assim, não existe a possibilidade de a gente zerar o assunto como uma realidade já posta. Nós estamos aqui discutindo um fenômeno vivo e um fenômeno em curso. Então, são possibilidades que nos próximos meses devem funcionar, mas que já não garanto no médio e longo prazo, porque as transformações são realmente muito assustadoras. E esse pavor todo que eu estou mencionando sobre essas transformações se deve à natureza do que nós estamos vivendo ou dentro do processo tecnológico dentro do qual todos nós estamos inseridos. A gente está falando de uma revolução industrial cuja marca principal é justamente a velocidade das transformações. Essa quarta revolução industrial, que até pouco tempo, dentro das minhas aulas, eu caracterizava essencialmente pela tecnologia da informação ou pela ascensão da internet, pode ser caracterizada, sem dúvida, pela velocidade das transformações. Aqui, na verdade, essa quarta revolução industrial, iniciada nos anos 2010, traz, digamos assim, um contexto favorável ao desenvolvimento das múltiplas tecnologias, incluindo a inteligência artificial. Isso aqui eu já estou te dizendo o que você usa para abrir sua redação, né? A quarta revolução industrial, iniciada em 2010, cria o cenário perfeito para o desenvolvimento das inteligências artificiais a partir do momento em que desenvolve um ambiente de velocidade de transformação estonteante, de um acesso à internet como nunca antes ocorreu, também marcada por velocidade, por uma interface cada vez mais intuitiva dentro do seu processo de acesso, principalmente nas redes sociais, o que gera uma adesão cada vez maior pela população e, obviamente, por uma popularização da nanotecnologia, fazendo com que toda a população tenha à sua disponibilidade um equipamento a partir do qual ela pode acessar sistemas de inteligência artificial, redes sociais, enfim, teras e mais terabytes de informação, digamos assim, num circuito
insondável. A gente nem sabe quanto está essa altura, qual é a produção diária de tecnologia. Então nós estamos num processo ascendente de desenvolvimento que alcança os anos 2020 com a possibilidade de conviver com a inteligência artificial dentro de qualquer sistema virtual. Hoje nós temos inteligência artificial dentro da Google, dentro do Instagram, dentro do WhatsApp, dentro de quase todas as redes, como um processo de suporte e de produção de conteúdo. A ponto, não sei se você tem acompanhado o noticiário ou as informações a respeito desse assunto, mas nós estamos a ponto de termos redes sociais cujo conteúdo seja exclusivamente produzido por IA. É a teoria da internet morta, que cogita a possibilidade de nós sermos futuramente só espectadores do conteúdo gerado. E se há de convir que boa parte de nós já é só espectadora, né? Nós consumimos conteúdo, mas não produzimos tanto mais. Então, eu considero que essa matriz com a qual eu comecei essa discussão é uma das matrizes mais práticas para você começar seu texto, para você dizer qual é o cenário em que esse tema surge e, obviamente, esse tema surge nesse cenário com uma carga grande de adesão social e, obviamente, de grandes ameaças sobre as quais boa parte de nós e dos especialistas ainda não tem tanta noção. Então, o cenário da quarta revolução industrial, iniciada em 2010, cria o campo perfeito para o desenvolvimento dessas inteligências, já parte da rotina e do cotidiano de boa parte da população, ainda alheia aos riscos, aos perigos ou aos impactos que tal cenário envolve, demandando, obviamente, um pouco mais de cuidado e de observação sobre a formação desse fenômeno em sociedade. Acho que é um começo extraordinário, seja lá qual for o recorte que você tiver em mãos para produzir uma redação sobre IA. Não agrado muito de falar de fenômenos geopolíticos. Então você pode falar que simplesmente o acesso à inteligência artificial hoje nada mais é do que a materialização de uma ficção sonhada dentro do cinema, da literatura, principalmente dessa ficção futurista que marcou todo o século XX, tanto dentro da literatura quanto dentro do cinema, dentro das artes todas. Acho curioso que há filmes, por exemplo, ou obras literárias que retratam exatamente o cenário que nós estamos vivendo hoje. Isso me lembra muito uma teoria platônica, não sei se você já teve acesso a ela ou se você já viu, que menciona que tudo que o homem sonha é, na verdade, o prospecto do mundo inteligível. E a única forma de nós, humanos, vivendo no mundo sensível, no mundo das coisas, termos acesso ao mundo das ideias, né, que é o mundo inteligível. Ou seja, a gente sonha com o futuro, a gente sonha com realidades alternativas e, de certa forma, nós estamos acessando um outro mundo que vem se realizando agora. Eu acho que a única explicação para nós termos produções tão fiéis ao que é a realidade hoje. No entanto, me parece que nós estamos materializando mais pesadelos do que sonhos, necessariamente. Quer dar uma olhada nesses filmes ou nessas produções? Vai lá. Você tem, por exemplo, Her, que é uma das produções de cinema mais fiéis à forma como nós temos conectado as nossas emoções às inteligências artificiais. Nós temos, por exemplo, Ex Machina, que é uma distopia futurista e que nos assusta bastante sobre esse pânico de a inteligência nos dominar e nos enganar, nos substituir, né, dos sistemas artificiais. Nós temos, sei lá, Metrópolis, que é um dos primeiros filmes de ficção da história e que já retrata formas humanoides de vida que poderiam, de alguma forma, causar um colapso na formação humana. Nessa mesma linguagem de Metrópolis, nós tivemos Eu, Robô, com Will Smith, trazendo quase a mesma perspectiva, ou o assombro de previsão do futuro, que foi Matrix, na forma como as máquinas, naquele momento, tiraram da
composição humana, o seu direito à vida ou ao livre-arbítrio, e determinaram, condicionaram como o mundo deveria ser gerido. O que mais? Nós temos o homem bicentenário, que desenvolve dentro de uma forma artificial tudo que diga respeito à dimensão humana, menos a capacidade de morrer. Se eu conseguir escrever bicentenário, porque eu não sei falar e escrever ao mesmo tempo, né? O homem bicentenário, que é uma construção super sensível, extremamente delicada. Ou nós temos um filme chamado Inteligência Artificial, produzido primeiro pelo Stanley Kubrick, depois pelo Steven Spielberg, com uma relação super sensível também de como sistemas de inteligência artificial podem romper o tecido da realidade e nos desconectar da nossa própria dimensão humana. Ou como as máquinas de repente podem se tornar mais humanas do que nós. Então assim, já eram dilemas éticos, dilemas morais, formações de vida que já estavam sendo discutidas um século atrás, ou pouco menos do que isso, e que agora se tornam dilemas reais, não são mais dilemas ficcionais. Para mim, a obra da Mary Shelley, o Frankenstein, traz quase a mesma relação com uma forma de vida também artificial, já que ela foi produzida em laboratório, e o monstro do Dr. Victor Frankenstein acaba se tornando uma ameaça contra ela mesma, que é o maior dilema que hoje nós vivemos com o sistema de inteligência artificial. Porque o cerne do problema, todo o cerne do problema, é o nosso pânico de ter a criatura se virando contra o Criador, que é a mesma pauta que Mary Shelley explora em Frankenstein, não é? Ou seja, nós estamos criando um monstro, deslumbrados pelo nosso poder de desenvolvimento tecnológico, mas que mais dia menos dia pode tirar o nosso espaço de trabalho, pode emburrecer o nosso desenvolvimento intelectual, pode tirar o nosso desenvolvimento civilizado. Não é mais ou menos? Não é? Eu acho que é. Então, assim, nós sonhamos com o apocalipse e estamos vendo essa dimensão apocalíptica se acercando de nós cada dia mais e nos ameaçando cada vez mais em relação ao nosso bem-estar social, né? Baseado nisso, e baseado inclusive nessas obras, eu acho que uma das primeiras grandes referências para você trazer como tese, e que a gente infelizmente não pode se esquivar, apesar do nível de dificuldade dessa tese, vou colocar TU1, Tese Universal 1, é o risco da ruptura com a realidade, o risco da ruptura com o tecido da realidade. Ou seja, nós estamos caminhando para um momento em que diferenciar o real do virtual, o natural do artificial, tem sido cada vez maior. Nós temos, por exemplo, já dentro das redes sociais, influencers que são totalmente produzidos por inteligência artificial. E eu não estou falando da Magalu, do Magazine Luiza, estou falando de influencer mesmo, falando sobre estilo de vida, sobre conduta, sobre estética, e sendo uma produção completamente virtual. Como confiar nisso? Como fica a nossa cabeça usando o modelo artificial como referência? A partir do momento, para além disso, em que nós temos sistemas de inteligência artificial que podem reconstruir pessoas, situações, imagens, vídeos, como fica o nosso discernimento disso em relação ao que é real e natural? Como fica? Eu tenho muito receio disso. Porque todo esse cenário dessa ruptura com o tecido da realidade abre mais possibilidades para golpes, a gente sabe disso, de como pessoas são manipuladas com ilusões a respeito da realidade, criadas com cada vez mais sofisticação tecnológica, abre um espaço também para cada vez mais fissuras na estrutura democrática,
porque a democracia se estabelece com pensamento crítico e com a possibilidade de reconstruir o tecido da realidade com a dimensão do virtual, como é que fica a lisura do processo democrático? Como ficam as eleições? Como fica a possibilidade de sabotar candidatos, de insuflar ódio nas pessoas, de instigar a violência? Não é um perigo? Aqui também há um risco cada vez maior sobre a saúde mental. Vou colocar como uma espécie de sabotagem mesmo da saúde mental, porque aqui, para nós diferenciarmos o que é o mundo ideal, para nós protegermos a nossa sanidade, para nós controlarmos mesmo o tipo de fadiga que o espaço virtual gera, nós não conseguimos mais. Nós sabemos, no caso, que o algoritmo não funciona com base no que a gente gosta, ele funciona com base no que eles querem que a gente veja em relação aos vídeos que vendem mais. A gente sabe disso. Como fica a nossa proteção? Como fica a nossa disposição em relação a isso? Como fica a gestão da verdade? Como fica o que nós acreditamos como real? Porque a verdade nada mais é do que o exercício da tradição, já diria Sartre. A verdade é aquilo que a gente vê sempre. E se a gente vê sempre uma mentira, ela se torna verdade, induzida por sistemas de inteligência artificial, como é que fica? Tá vendo que dilema difícil? Então, hoje, aceitar a inteligência artificial dentro de qualquer estrutura de sociedade, no cenário do mercado de trabalho, do sistema de saúde, do sistema de educação, na gestão de segurança pública, é um risco de não sabermos diferenciar o real do virtual, de não sabermos o que pode ser manipulado artificialmente, o que é uma reprodução fiel da realidade. Não é difícil? É uma pauta meio filosófica, um pouco ontológica, mas é importante. E por mais incrível que pareça, Pierre Levy, ainda nos anos 80, 90, já falava sobre esse risco dentro do conceito de cybercultura. É uma realidade que, de certa forma, ele já previa. Não é assustador? Antes até de haver redes sociais, ele já entendia que o desenvolvimento da computação, como era chamado na época, traria riscos de não discernimento entre o real e o virtual, da manipulação do mundo a partir do espaço virtual, de uma nova cultura sujeita à virtualização. E nós estamos vendo esses riscos acontecerem. Nós estamos vendo jovens confundindo o que é o cenário de um jogo desenvolvido por tecnologia e o que é a disposição de valores do mundo real. Nós estamos vendo a dismorfia corporal associada a corpos irreais vistos na internet. Inclusive, recentemente, a revista Vogue comentou que metade dos anúncios que estavam dispostos em uma publicação dela eram de modelos produzidos por inteligência artificial. E aí você pensa como fica a mente de quem acompanha esse conteúdo em relação à construção de padrões ideais de corpo e de estética, mas que nem são possíveis do ponto de vista do real, porque são construtos dentro do espaço virtual. Fica difícil? Então, essa é uma das grandes ameaças que esse sistema de inteligência artificial tem aberto dentro desse cenário, de nós não conseguirmos mais discernir. Como é que eu separo? Como é que eu julgo? Como é que fica o nosso senso de separação do joio e do trigo? O nosso nível de criticidade não é bom, não. Nós temos uma péssima capacidade de entender as realidades que nos cercam, de gerar pensamento crítico, e aí, a partir disso, eu já gero uma das teses universais mais versáteis que possa existir dentro desse tema, que é o nível, assim, assombroso de alienação virtual. Até porque, seja lá qual for o recorte de tema com o qual você for lidar dentro do cenário da inteligência artificial, é inquestionável que dá para dizer que todos nós estamos meio alienadinhos a respeito do que está acontecendo. Nós mal sabemos dos riscos, dos problemas. E olha que quase todas as realidades hoje, vividas dentro do espaço virtual, nós fazemos pouca ideia do impacto, do dano que possa produzir. Né? Foi preciso, sei lá, um Felca dizer o óbvio, né, que colocar crianças adultizadas na rede era um problema, e todo mundo acompanhando, todo mundo dando palco, vários outros influencers fazendo o mesmo conteúdo. Mas foi preciso que alguém dissesse o óbvio para que percebessem que é um problema.
A relação, por exemplo, da inteligência artificial com o impacto ambiental, com o gasto monumental de água potável para resfriamento dos geradores, ninguém faz ideia. De que toda vez que você baixa, sei lá, uma tosquice nova de inteligência artificial, como seria a minha cara se eu fosse uma sereia afundando no mar? Como eu seria se eu fosse um bebê? Como eu seria se eu fosse um desenho animado? Como eu seria se eu fosse gente? Trocentas formações, a maioria não sabe que está gerando um impacto ambiental absurdo a cada vez que baixa um aplicativo desse. Ou que se você está baixando um aplicativo desse de graça, alguém está pagando. Porque nada de graça é de graça. Ninguém sabe, ninguém pensa nisso, ninguém reflete sobre o processo, né? Então aqui, para essa alienação virtual, eu tenho mais de uma possibilidade de sustentação. Uma das primeiras sustentações, que eu acho uma das mais viáveis, é o fato de que tudo que vem revestido de graça, de humor, de piada, de diversão, deixa de ser analisado como um potencial problema. Você concorda? Você acha que o fato, por exemplo, de Camilinha aparecer ali se divertindo, brincando, dançando, fez com que a preocupação em torno da proteção da infância fosse apagada? Porque o entretenimento apaga a preocupação. Eu nem estou te perguntando, eu estou afirmando, o entretenimento de fato apaga a preocupação. Comece a observar. Tudo que vem revestido de graça, de humor, né? E você há de convir que quase tudo que existe de rede social hoje, inclusive o que envolve inteligência artificial, está no campo do divertimento, da distração, né? Vou passar uns minutos aqui numa rede social só para distrair a cabeça dos problemas ou descansar após o trabalho. Você não percebe que haja algum tipo de drama, de problema, de infração a direitos humanos nisso. Porque é diversão, né? Então, eu creio que vamos dizer, uma espécie de cortina de fumaça, como eu posso comentar, um abrandamento, ou mesmo a própria alienação, né, pelo entretenimento, seja uma das razões, uma das razões centrais para que boa parte da população permaneça alienada sobre os riscos do virtual, ou mesmo de ignorar completamente o que inteligência artificial possa trazer de risco, porque está no contexto da graça, está no contexto da diversão. E olha que nós somos assim por séculos, e de fato quase tudo que surge dentro de cultura de massa, focado no entretenimento, na distração, no divertimento, no humor, deixa de ser considerado um problema. Nós levamos décadas até entender que piadas de mau gosto eram um problema, era uma forma de violência, porque o fato de estar revestido de humor faz com que a gravidade da situação nem seja observada. E há muita gente que ainda vai achar que isso é excesso, né? Que é mimimi, que não tem nada a ver fazer piada de mau gosto com minorias sociais. Porque, afinal de contas, se existe o riso, não existe o problema. Ninguém entende aquilo que Cícero disse, que rindo castigam-se os costumes, que o riso é uma forma de punição, mesmo que as pessoas não percebam que estão sendo punidas, né? É o ridendo castiga-te mores. Já mencionei isso numa aula ou outra. Da mesma forma que, sei lá, o fato de, sei lá, nos anos 90, banheira do Gugu misturada com crianças no palco nunca foi vista como uma crise, porque era diversão, era entretenimento. Então, não tem problema se as pessoas se divertem, né? Então, parece que a gente se entorpece com a graça, né? E disso não percebe a gravidade que há por trás dos processos. E veja, quase todos os usos de inteligência artificial disponíveis na rede hoje vêm em forma de gracinha, vêm em forma de trend, vêm em forma de brincadeira. Nem ninguém percebe, né? Esse esvaziamento a partir de tudo que está associado à cultura de massa não é uma pauta que eu inventei, você deve imaginar, já era algo pensado ao longo do século XX dentro do conceito de indústria cultural. Então, quando Theodor Adorno, Marcuse e Horkheimer discutiam a formação dessa cultura de massa dentro da escola de Frankfurt, eles já entendiam que quanto mais divertida é uma pauta em sociedade, menos levada a sério ela é. E isso é quase meio que óbvio dizer, né? Se é divertido, ninguém leva a sério. Você está revestido de graça, por que preocupar? Não é?
Então, é uma das razões pelas quais a inteligência artificial vai se corporificando como uma ameaça sem que ninguém se dê conta disso, sem que ninguém veja o problema. Os aplicativos estão sendo baixados no seu telefone, inundando tudo de vírus, roubando dados, expondo os seus dados bancários que você usa para fazer Pix ao longo da semana, e você nem se dá conta, porque você está muito ocupada rindo do meme, rindo do bebezinho falando como gente adulta, você está rindo das pessoas se fazendo de idiotas na rede e, sei lá, brincando com como eu seria se... E você nem percebe que você está sendo levado, né? É meio, sei lá, o crime do Coringa, né? Com o gás hilarônico, de fazer todo mundo virar do avesso de rir enquanto elas são roubadas. É mais ou menos isso que ocorre na rede. Eu sinto que é. Você concorda? Acho que é grave por isso, né? Além disso, desse abrandamento pelo entretenimento, eu considero que essa alienação virtual também aconteça pelo fato de nós estarmos nesse processo só como consumidores. E ali, pelo fato de nós estarmos na última ponta do processo, nós não observamos o que faz parte do que vem antes, né? De toda a dinâmica de construção, de todos os riscos envolvidos, até que o produto chegue à nossa mão. Eu tenho usado essa pauta para falar de quase tudo dentro da realidade contemporânea, porque esse circuito de hiperindustrialização em que nós mergulhamos e que tem sido construído ao longo nos últimos 3 séculos, fez com que nós não nos dessemos conta mais dos processos. Veja, as coisas que você come hoje, você mal se dá conta de qual é a procedência, se aquilo foi produzido com mão de obra assalariada ou escravizada, se você está comendo um produto tóxico ou um produto saudável, se esse produto que você está consumindo realmente é um alimento ou se é um veneno. A gente só come, está na prateleira, deve ser para comer. Remédios a gente consome de forma indiscriminada, não sabemos do potencial de risco, do potencial de intoxicação, se a cor do remédio interfere no tipo de pigmento que pode ser cancerígeno ou não. Não fazemos ideia, a gente só bebe, está na farmácia, eu compro, não é? E quando se trata de tecnologia, o processo é o mesmo. Chegou para nós consumirmos, está disponível para baixar? Vamos embora, não é? Ninguém avalia se existe um risco qualquer. Estamos usando o ChatGPT de forma indiscriminada. Ninguém avalia, por exemplo, se as informações têm procedência lícita ou não. Se estão misturando informações falsas disponíveis na internet ou não. A maioria nem sabe como o ChatGPT opera. A maioria nem sabe que o ChatGPT só faz um regurgito, sei lá, das informações que a internet já tem. Ou seja, mastiga o que está disponível em 400 mil sites diferentes e te entrega. E ninguém pensa que a internet traz verdades e mentiras, e tem inúmeras teorias da conspiração, que há dados falsos, e o ChatGPT não sabe filtrar isso. Encontra o que tem escrito, entrega para você mastigado, você engole esse vômito e nem se dá conta de onde apareceu, porque nós somos consumidores, né? E achamos que estamos arrasando fazendo esse processo, porque afinal a gente é só a ponta que recebe tudo que é dado para consumir. Nós estamos com a boca aberta esperando que nos deem. E em momento algum a gente pensa no que está envolvido, que tipo de dano, que tipo de perigo, qual é o desdobramento. Aquela história que eu mencionei, se está de graça, alguém está pagando, estou pagando de alguma forma. Ninguém oferece nada de graça nesse país. E aí? Você pensa? Não. Isso aqui, na verdade, a pauta disso surge muito antes da própria tecnologia. Marx já falava disso sobre o sistema fabril, a estrutura do trabalho, e acho que se aplica perfeitamente à estrutura do consumo também. Não é só uma extensão da teoria de Marx, para entender que quando você ocupa uma função específica no processo de produção, você não vai se dar o trabalho de entender o resto, né? Somos todos ignorantes a partir disso? Somos, infelizmente, né? E eu creio que essa alienação também ocorra, e eu sei que você há de convir, pela velocidade dessas transformações. É rápido demais, não dá tempo. Enquanto eu estou aqui discutindo com você o que está relacionado à inteligência artificial no país,
Já há novas atualizações, já há mudanças, já há um funcionamento novo, já há um jeito novo de burlar regras e te alcançar. Enfim, é tudo muito rápido. A tecnologia nesse circuito industrializado acontece assim, à velocidade da luz. Quando você começa a tentar entender algum processo, ele já se transformou, ele já se atualizou e ele já conseguiu uma forma de se tornar mais lucrativo sem que nós conseguíssemos acompanhar o processo. Então, é uma marca desse tempo. Eu acho que quem mais fala de velocidade nas transformações contemporâneas é o Rick Beck, de mencionar inclusive sobre a forma como isso gera impacto ambiental, de como isso nos deixa mais próximos de colapsos sociais sem que nós possamos nos proteger nesse circuito. E infelizmente não há muito o que fazer nesse circuito de velocidade. Nós precisaríamos o quê? Estarmos confiando em autoridades que falassem sobre o assunto, em gente que estuda o processo, mas a gente está muito ocupado acompanhando os memes e as novas trends, né? A gente não se dá tempo ou espaço para analisar essas coisas, e a velocidade, inclusive nessa noção de espaço-tempo, faz com que boa parte dessas transformações sejam só aceitas, incorporadas, sem que a gente pare para pensar. Então, desconfio que a alienação virtual vá se configurar como a tese universal de maior poder quando você tiver que tratar de qualquer assunto deste país. Mas para a tecnologia é surreal de funcional, até porque nós somos o país, recordista da memetização. Nós somos extremamente consumistas e não nos damos conta de nada que faça parte desse circuito ou que esteja integrado a ele, e nós somos vítimas da velocidade das transformações. Escolha o lado que você segue e manda brasa, porque funciona, certo? Para além da alienação, eu creio que a forma como isso vai impactar a economia e o nosso bem-estar social seja uma matriz importante que vai aparecer nas provas, viu? Porque eu creio que neste ano a principal base que deve aparecer para tudo é a forma como o mercado de trabalho vai ficando obsoleto. Eu confesso para você que eu estou assustado, porque eu estou vendo alunos produzindo redações no ChatGPT e jurando que sabem escrever. Sim, seus colegas, as pessoas que acompanham o meu curso e orgulhosas de conseguirem elaborar um texto no ChatGPT. As pessoas estão substituindo a terapia pelo ChatGPT. Estão levando, as listas de exercícios da escola para o ChatGPT resolver. Nós estamos vendo ilustradores perdendo o trabalho para sistemas de inteligência artificial que geram qualquer imagem. Nós estamos vendo modelos, fotógrafos, como eu mencionei no caso da Vogue, sendo substituídos por IAs, Então, eu tenho a sensação de que não existe campo do trabalho que não esteja sendo afetado ou ameaçado de alguma forma. E é uma formação diferente do que nós víamos há alguns anos como desemprego estrutural. Porque nós vimos, nos anos 80, o desemprego estrutural acontecendo com a chegada, por exemplo, de máquinas às montadoras, que faziam um trabalho mais preciso, mais eficaz e reduziu o corpo de trabalho dentro das fábricas. Milhares de pessoas foram desempregadas, mas era uma forma de desemprego, veja se você concorda com o meu raciocínio, que ali pelos anos 80 já era meio previsível, do trabalho braçal, da mão de obra pouco qualificada, que inevitavelmente, com o avanço das tecnologias e o refinamento do mercado de trabalho, acabariam substituídas, A gente sabe disso. No entanto, o que nós estamos vendo agora não é a mão de obra pouco qualificada sendo substituída, não é o trabalho braçal que vai precisar se qualificar para se manter no mercado ou para conseguir novos postos de trabalho. Não, nós estamos vendo um trabalho altamente qualificado sendo substituído por inteligência artificial. Um dos CEOs da Google soltou nessa semana, numa matéria, que cursos como Direito e Medicina estão obsoletos e não deveriam ser buscados pelos estudantes, porque são cursos que demoram demais e não acompanham o circuito da tecnologia, que deve sim substituir a formação médica e jurídica. Olha só,
Que nível estão? Se ele está dizendo isso, é porque deve haver uma nova tecnologia que deve alcançar a medicina e o direito. Não te parece assustador? Nossa, eu fico em pânico. Perco noite de sono pensando nisso, francamente. Porque não há escapatória. Não é porque eu possa correr para alguma direção em que eu consiga um nível de especialização que a tecnologia jamais supere. Não. Aqui, quando se trata de IA para mercado de trabalho, é um barateamento absurdo dos processos todos. Pense, por exemplo, no caso dos ensaios fotográficos que eu mencionei para a Vogue. Para você fazer um bom ensaio fotográfico, você precisa contratar uma grande modelo, você precisa alugar uma locação para as fotos serem feitas, você precisa de maquiadores, você precisa de iluminação, você precisa dos fotógrafos, de uma equipe toda, que custa muito caro e que envolve um processo burocrático e que toma um tempo absurdo para ser feito, né? E aí, quando você faz isso por inteligência artificial, minha senhora, você não gasta 1/20 do dinheiro que você gastaria para fazer o sistema convencional. Você faz isso em poucos minutos, do que levaria dias entre o processo de escolha de figurino, marcação com modelo, ensaios, fotos e edição até chegar à revista. Né? Sem contar que a possibilidade de usar IA gera um deslumbramento surreal na população. Muita gente está usando IA porque está fascinada com as possibilidades e não se dá conta dos riscos, da possibilidade das informações serem falsas, de a tecnologia nem estar suficientemente aperfeiçoada e nesse momento ela ainda ser muito falha, ter umas tosquices, né? Mas vai, porque, nossa, é incrível. Então nós estamos, assim, à beira de um colapso no mercado de trabalho, na formação acadêmica brasileira. Não sei como as universidades vão se adaptar, não sei como o sistema de educação vai sobreviver, porque sim, os alunos acreditam que colocar o cérebro do lado de fora, dentro do celular ou do computador, é válido, que escrever pelo ChatGPT é saber escrever. Resolver um cálculo matemático dentro de um sistema de inteligência artificial é saber fazer um cálculo. Estão acreditando piamente nisso, eu tenho ouvido isso dos professores, eu trabalho com muitos e comentam isso. Como nós vamos trazer um nível de esclarecimento a ponto de as pessoas entenderem que, assim como Mary Shelley descreveu o monstro feito por Victor Frankenstein, nós temos uma criatura se voltando contra o Criador. E sabe como a inteligência artificial se aperfeiçoa? Quando você usa. Então você está usando um sistema que vai fazer com que você se torne dispensável. Já pensou a gravidade disso? Já pensou que, sei lá, o professor que desenvolve a aula dentro do ChatGPT vai ser substituído pela própria tecnologia? Que vai se tornar mais barata, menos burocrática e mais fascinante do que ele? Não é assustador? Ah, mas o artista não vai ser substituído? Vai sim. A arte custa caro. A arte leva tempo. Negociar com o artista é difícil. Você consegue um sistema de inteligência artificial que não briga com você, reproduz exatamente o que você está pensando e custa quase nada. Eu estou assustadíssimo só de falar disso. Já é pauta para 1000 gatilhos com a minha terapia depois. Mas aqui eu acho que nós estamos vivendo mais ou menos o que aconteceu nos anos 80, com esse desemprego estrutural. É uma reedição do que aconteceu naquela época, que conduziu, caso você se lembre, a uma crise econômica gigantesca, que inclusive levou à falência milhares de pessoas, tirou a dignidade, a qualidade de vida de milhares de pessoas. E hoje a ameaça é exponencialmente maior. E eu acho que nós estamos meio que materializando aquilo que lá no século XVIII foi colocado como medo, o movimento ludista. Lembra disso? Da revolta para quebra às máquinas, porque acreditavam, naquela época, que a máquina a vapor substituiria o homem e que era preciso destruir as máquinas. Deixa eu te contar uma coisa. A gente está vivendo isso. Então a gente está reeditando o movimento ludista na formação contemporânea e meio que nós estamos trazendo a possibilidade de termos máquinas que nos destruam, que nos substituam.
que faça o que a gente faz. Você tem a dieta produzida na internet, você tem um treino produzido na internet, você tem a terapia disposta no ChatGPT, você tem o conteúdo de internet produzido por ela mesma, teoria da internet morta. Sobra o quê? Você não está assustado? Eu tô. Não é à toa que Hemingway dizia, né, que inteligência e percepção não trazem felicidade, porque eu tô cada vez mais apavorado. Quanto mais eu estudo essa área, quanto mais eu penso sobre a evolução desse planeta, com o colapso ambiental, com o avanço das tecnologias e com a alienação social, mais tristeza eu tenho, mais desespero me cai, porque eu tô vendo o apocalipse se configurando. Muito assustador. Muito assustador ver o próprio pescoço colocado aqui. E o seu também, porque você está nessa, né? Alimentando o seu algoz, né? Caminhando para a autodestruição. Eu acho perigosíssimo, acho perigosíssimo. Então, está entre os principais pontos em que essa tecnologia deve alcançar. E veja que os modelos da Vogue, eu estou aqui nessa ainda, os modelos da Vogue desenvolvidos por inteligência artificial são horrorosas, o rosto tudo igual, o corpo completamente desproporcional à condição humana, mas preferem, é barato, é desburocratizado e gera deslumbramento. Claro que esses ensaios da Vogue estão sendo mais comentados do que qualquer outro ensaio nos últimos anos. Incrível, incrível. Né? Então, me deixa assim bastante incomodado, bastante preocupado sobre que futuro nós vamos ter a partir do momento em que nós estamos projetando uma inteligência que represente socialmente algo melhor do que a própria condição humana. E aí vocês pensem talvez, mas as pessoas vão perceber em algum momento. Nós estamos num momento de falência moral tão grande que eu não sei se as pessoas vão perceber. De uma falha institucional tão grave, né? Eu acho que isso eu posso até colocar aqui como uma tese, vou colocar como uma TU4, como vou usar a palavra do Fukuyama, do Fernando Fukuyama, é uma eu nem sei escrever a palavra, é de fibra, desfibrilização. Eu vou deixar como opção a erosão, que é mais fácil. A desfibrilização ou a erosão institucional, que faz com que senso de certo e errado, controle institucional, sejam esquecidos, nem sejam cogitados como problemas. Você percebe? Que ninguém está nem lembrando disso. ChatGPT pode contar mentiras ou produzir fake news. Dane-se. Então, de certa forma, a rede reflete o que as pessoas estão sendo agora, né? De uma falha moral absurda. Então, essa desfibrilização ou erosão institucional estão associadas a uma época em que a moral social está em ruínas. O julgamento de certo e errado está cada vez menor. Veja, nós estamos lidando com dilemas éticos do tipo direitos autorais na rede. Nós estamos debatendo o direito de uso de imagem, uso de imagem até de pessoas falecidas já, reproduzidas por inteligência artificial. Nós estamos diante da possibilidade de criar vídeos falsos para manipular a evolução da democracia, para tirar dela a possibilidade de desenvolver com qualidade. E as pessoas não estão preocupadas com isso. Estão mais agressivas, mais violentas, mais fechadas nas próprias convicções e sem muita noção de que a coletividade precisa sobreviver para além do indivíduo. Se a coletividade não sobrevive, nenhum de nós, enquanto indivíduos, também sobrevive. Não é? Para isso, eu tenho 2 ou 3 matrizes que você pode aproveitar para falar sobre essa época em que moralidade, ética tem se tornado valores meio cringe, né? Meio obsoletos. A própria Hannah Arendt, que é figura frequente nas nossas discussões, fala sobre a perda da dignidade na política. É a expressão que ela usa para designar esse processo que eu falei, de o individual parecer mais importante, mais valioso do que o coletivo.
quando as suas verdades individuais tornam-se um parâmetro mais importante do que o bem-estar social. Então, hoje, eu me sinto ameaçado pela inteligência artificial e eu vejo inúmeras pessoas também sendo ameaçadas. Qual é o comportamento correto? Agir pelo que é o bem de todos e não só pelo que me beneficia. Se o ChatGPT pode ameaçar milhares de empregos e prejudicar a lisura da democracia, a justiça social, é claro que eu não posso usar. Ah, mas eu não estou sendo prejudicado, mas os outros estão. Isso é dignidade na política. A política é entendida lá naquele sentido grego mesmo, de polis, né, de coletivo. E isso está sendo perdido. Nós estamos num processo de individuação moral, né? A minha moral é importante. Não importa o que você pensa. A minha bolha é válida. Não importa se ela questiona a lei, se ela está contra a lei, né? Não é grave isso? É grave também, da mesma forma como Joshua Green denomina tribos morais. O fato de nós termos nos fechado tanto na nossa bolha, no nosso espacito, que nós esquecemos que existe um coletivo que precisa ser respeitado. Ou, se você preferir, ainda continua valendo o que Bauman chama de instituições zumbi. Então, as instituições estão vivas, os valores ainda existem dentro delas, mas elas não têm mais credibilidade, não têm mais respeito, não têm mais referência para a formação dessa sociedade. Então nós estamos aí curtindo o que a tecnologia pode oferecer, sem nos darmos conta de que alguém está criando um alerta, está justificando os riscos, ou que a nossa integridade está sendo colocada em jogo. Não é perigoso isso? Acho muito perigoso. Muito, muito. Acho que o tamanho do perigo, inclusive, já é suficiente, né? Você ter 4 teses universais para a inteligência artificial. O que você acha? Cabe no seu texto? Cabe nos temas que você está produzindo? Cabe nas suas redações? Me mostra como você escreveu, como você articulou isso. Quero ver. Quero ver, quero testar se funciona e quero que você me diga se vale a pena uma nova matriz de teses universais para IA, para além dessas que eu expus, mais aprofundadas, mais detalhadas ou mais fáceis, outras que você consiga colocar, que eu quero transformar isso numa série. A gente precisa, né? Estou aqui a seu dispor. E olha, vamos desligar esse ChatGPT? Vamos deixar essa IA de lado, por favor?